Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Mônica conversou com Mari Cruz que, como ela não acreditava que Horácio pudesse cometido um tal fraude, ela concordou em ajudar. Mônica disse que isso foi brilhante, planejado, porque Horácio deve ter assinado os papéis ao longo do tempo. Mari Cruz se sentiu culpada porque foi ela quem entregou os documentos a ele. Mônica disse a ela para não se preocupar. Quem pensaria que o genro do patrão faria tal coisa? Alguém da contabilidade ou de fora da empresa deve ter ajudado. Ela disse para olhar sua correspondência, incluindo seus e-mails. Ela concordou. Ela também teve que cancelar um compromisso que havia sido agendado. Pedro fez uma pausa enquanto trabalhava em seu novo carro para lembrar Gina, dizendo a ele que ela havia falado com Rosa. Enquanto ele retomava o trabalho, Gina ligou dizendo que foi seu chefe fora do trabalho e que ela poderia almoçar demoradamente. Ele disse que não podia porque Jimmy viria falar com o pai dela sobre um possível emprego. Ela estava surpresa. Quando a ligação terminou, ela parecia bem preocupada. Mari Cruz estava olhando algo no computador de Ernesto quando ele entrou no escritório. Ela o cumprimentou e ele perguntou sobre a nomeação de Guti Reis. Ela disse a ele que havia cancelado de acordo com as instruções de Mônica. Ele saiu do escritório e ela bisbilhotou um pouco mais. Ele entrou no escritório de Horácio assim que Mônica terminou de atualizá-lo. Horácio disse a ele que cancelou aquele compromisso até que o problema atual fosse resolvido. Ernesto tentou dizer que não tinha o direito de fazer isso, mas Horácio o contradiz dizendo que sim, como acionista majoritário. Além disso, nenhum negócio seria feito até que o assunto fosse resolvido sobre o comentário de que isso custaria milhões de pesos. Horácio disse que não ligava porque não queria que houvesse mais para Ernesto roubar. Isso deixou sem nada a dizer. Nicolas parecia triste enquanto se sentava em sua cadeira na sala de aula e Liliana falava com ele. Ele não queria que seus pais se divorciassem. Ela perguntou com quem ele estaria morando e ele disse que não sabia, apenas que seu pai disse que sua mãe tinha outro homem. Liliana disse que não é necessário a mente ruim, porque se estava assim, ela também se dá muito bem com o seu padrasto, com quem o pai verdadeiramente não está mais zangado. Enquanto isso, Helena entrou no caso de Gabriela sobre os erros que ela cometeu no trabalho. Gabriela ficou sem graça e perguntou a Helena por que ela estava tão irritada. Helena se desculpou, dizendo que estava nervosa com a entrevista com os advogados e preocupada com a atitude recente de Nicolas. Gabriela se ofereceu para buscá-lo na escola e conversar com ele, o que Helena apreciou. Ela tentou se imaginar com 6 anos e ter que entender essas coisas. Gabriela ressaltou quão inteligente Nicolas é e que tudo deve ficar bem. Ernesto estava conversando com a pessoa para com quem deve vender a empresa. As coisas não estavam indo tão bem quanto ele esperava. A próxima chamada recebida foi igualmente problemática, Irene. Ele então insistiu em dizer a Nicolas que o divórcio às vezes era uma boa coisa, acrescentando que ele não precisaria de seus conselhos ou dela. Ele encerrou a ligação de repente e ela ficou chateada. Quando Helena entrou perguntando o que havia de errado, ela disse nada. Eu não quero falar sobre isso, estou saindo para tomar um pouco de ar e saiu do escritório. Irene esperava ansiosamente no estacionamento do escritório de Ernesto. Ele desceu na hora certa e ficou irritado com a visão dela, que ela não percebeu. Quando ele estava a 1 metro dela, ela falou num tom mais desesperado sobre ser incapaz de viver sem ele e por que ele não deveria continuar a estar com alguém que não o ame, etc. Como já esperávamos, ele disse que ela estava errada sobre o relacionamento deles, que era apenas sexo. Um momento depois, ela gritou que Helena seria capaz de deixá-lo se soubesse que eles eram amantes. Então ele disse, vamos conversar, e encaminhou para o carro dele. Uma vez lá dentro, ele disse, você está certa. Existe um futuro para Helena e para mim. Não vou terminar com isso em derrota.
Helena vai pagar por tudo que ela fez a mim. Helena chegou mais cedo ao escritório de Rodolfo e perguntou sobre a situação de seu pai. As assinaturas pareciam genuínas, então o único curso de ação era auditar a empresa e ver com que o dinheiro se movia. Ernesto era normalmente o encarregado das auditorias e isso o enfurecia. Ele tinha os papéis do divórcio à sua frente e 15 dias após a assinatura à apresentação ao juiz, ela se divorciaria. Tudo o que ela pediu foi a custódia de Nicholas e a propriedade da casa, e ela agradeceu. Enquanto isso, a secretária de Rodolfo entrou na sala de conferência para dizer que o advogado de Ernesto estava na linha. Rodolfo colocou no viva voz. Ele disse que Ernesto rejeitou sua petição sobre a custódia de Nicholas e da casa. Ernesto então pegou o telefone dizendo que ela não tinha direito à custódia de Nicholas por causa de seus vícios e comportamentos imorais. Helena ficou com raiva, disse que sabia perfeitamente que tudo isso era falso, assim como as acusações de fraude que ele estava fazendo contra o pai dela. Rodolfo então disse: "Interpõe o que quiser. Eu te vejo no tribunal", e desligou. Helena quase começou a entrar em pânico. Então Gabriela ligou para avisar que Nicholas não estava na escola quando ela foi buscá-lo. Ernesto chegou antes, no fim do horário escolar, e o levou. Ela se levantou e saiu pela porta antes que Rodolfo pudesse. Helena parou na garagem e foi saudada por 2 policiais que disseram ter uma ordem de restrições contra ela. Ela não devia entrar em casa ou ficar perto da criança. Ela disse que seu filho estava nas mãos de um psicopata e ela precisava pegá-lo. Eles se impediram fisicamente de ir para casa. Ela gritou com Ernesto. Nicholas olhou para a porta. Ernesto observou. Helena gritou para Ernesto: "Saia daqui, seu covarde!" E ele... Nesse momento, Ernesto então disse que ela não era adequada para ficar com Nicholas e que ele ficaria com ele. Ela tentou acusá-lo, mas a polícia a deteve novamente. Nicholas saiu de casa. Helena estendeu os braços. Nicholas queria ir até ela, mas Ernesto conteve. Ernesto desceu ao nível de Nicholas e disse que ia ficar com ele. Nicholas queria ir com sua mãe. "Eu não vou permitir isso. E sabe por quê? Sua mãe vai morar com Pedro. Ele é o homem por quem ela está apaixonada." Enquanto isso, Ernesto estava trabalhando em seu computador. Helena disse que tinha que se encontrar com uma cliente e lhe deseja boa noite. Enquanto isso, Pedro voltou para casa de bom humor. Ele abraçou Esther e disse a ela qual era o seu plano. Ele e Helena discutiram a possibilidade de morar nos Estados Unidos por um tempo. Ele até sugeriu que Esther fosse morar com eles. Ele parecia um pouco feliz. Esther perguntou se ele estava com fome e ele disse que já tinha comido com Helena. Ele foi para o seu quarto para poder relembrar cada momentinho que teve com ela. Ernesto perguntou a Nicholas se ele empacotava tudo o que precisava para Cancún. Ele disse que não e que Helena disse que eles comprariam o que precisar por lá. A empregada serviu-lhe o café da manhã, um pouco de conversa mais estranha e continuou então a conversa. Helena falou com Pedro, dizendo-lhe que estava tudo bem. Ernesto não suspeitava de nada e eles estavam prontos para fugir. Ele pediu informações sobre o voo dela e estava em processo de obtenção de visto. Ele seria capaz de se juntar a ela em 5 dias. As habituais declarações de amor continuam. Ele então ligou para um cara no aeroporto para pedir um favor. Ernesto entregou 3 passagens aéreas ao balconista, que fez uma digitação no computador rápida. Ela devolveu os passaportes e disse que eles precisavam ir até o portão do embarque em 1 hora. Ernesto sugeriu que fossem tomar um café e Nicholas pediu sorvete e eles se dirigiram para o refeitório. Helena então pegou Nicholas, que começou a fazer perguntas. Ela tenta responder quando Pedro chegou. Pedro foi buscá-los e Nicholas disse que iam para Cancún. Pedro viera despedir deles. No entanto, tanto Pedro quanto Helena sabem de tudo que vai acontecer, menos o menino. O menino não sabe de nada. Horácio ligou para Helena para saber como iam as coisas. Ela ainda não havia então explicado a Nicholas o que realmente estava acontecendo.
Horácio lembrou que ela precisava ligar e ligar para que quando chegasse em Los Angeles. Nicholas abraçou Pedro, que o beijou. Trocaram um te quero, um te adoro. Pedro e Helena discretamente deram-se as mãos por um momento, depois Pedro foi embora. Ele agradeceu a seu amigo. Nicholas perguntou se seu pai e Helena disseram que eles estavam chamando de volta ao escritório. Enquanto isso, Helena e Nicholas caminham até um check-up. O funcionário verificou os papéis, devolveu e disse-lhe que poderiam embarcar. Ela pegou a mão de Nicholas para ir embora, mas o funcionário bloqueou seu caminho assim que Ernesto chegou com a polícia. Ela estava sendo acusada de tirar um menor do país com documentos falsos. Nicholas abraçou Helena, gritando para não levar sua mãe embora. Ernesto quase o arrancou para fora dela. Pedro não estava tão longe e veio correndo. Ernesto apontou para ele, o acusando de cumplicidade no sequestro. 2 policiais agarram Pedro, mas tudo o que fizeram foi impedi-lo de seguir Helena ou Nicholas, que protestava o tempo todo. Ernesto finalmente o levou a uma fileira de assentos, sentou-se com ele e disse: "Às vezes os adultos fazem coisas ruins. Sua mãe tentou levá-lo para Los Angeles sem minha permissão." Nicholas então negou várias vezes. Ernesto então tirou os xerox das fotos que tirou dos documentos impressos e passaportes. Ele apontou para a assinatura do documento, dizendo que Helena havia falsificado sua assinatura e que isso era um crime. Nicholas não consegue acreditar nisso. Então Ernesto, que costumava pensar assim, mas não como Helena havia feito as coisas ruins, Nicholas o lembrou-lhes que havia prometido nunca mais chamar a polícia. Ernesto admitiu, mas regenerou porque se tratava de um crime grave. Ele não ia permitir que ela levasse Nicholas para morar com Pedro. Nicholas negou que isso estivesse acontecendo porque sua mãe não poderia viver com alguém que não amava.